A paz, meus queridos, que o Espírito do Senhor esteja entre vós, você esteja cultivando cada dia a meditação nas Escrituras, que o Senhor seja contigo, porque toda a Escritura, amados, ela contém vida, toda a Escritura nos prepara para o encontro com o Senhor. Nós estamos aqui, meus queridos, no capítulo 7 de Atos, neste livro que nos mostra os primeiros atos da igreja, que nos mostra como que a igreja viveu. E após, no capítulo 6, da eleição de homens de caráter, de boa fama e homens cheios do Espírito Santo, um deles se destaca, que é Estevão. E Estevão começa a fazer milagres e prodígios e começa a curar e ter proeminência. A inveja, o texto diz que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamados libertos, e sirineus, alexandrinos, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então estes homens se levantaram contra Estevão, pagaram testemunhas para falar contra ele e acusá-lo de que ele estava falando contra o templo. E, amados, aqui no finalzinho do capítulo 6, a aparência de Estevão era como a aparência de quem tinha um anjo. E ele começa a falar no capítulo 7. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Acusaram Estevão de falar contra o templo. E ele começa a falar. E ele começa desde a história de Abraão, que Abraão foi chamado, e ele fala de Abraão, fala de Josué, conta a história de Josué e o perdão que Josué dá aos seus irmãos, mesmo depois de tendo sido rejeitado. Ele fala de Moisés, fala de Josué, fala de Davi, Salomão, e praticamente ele chega até, ele faz um resumo, mas um resumo muito bom da história, que mostra que Estevão era um estudioso da história de Israel, da história dos judeus, mostra que Estevão era mais judeu do que os próprios judeus, pois ele havia entendido toda a palavra, ele havia entendido todo o propósito de Deus. Queridos, Estevão poderia tomar outro viés. Ele em nenhum momento quis contradizer as acusações. Ele não se preocupou com isso. Ele poderia ter falado que foram pagas falsas testemunhas, que eles estavam mentindo. Ele poderia ter logo ou em qualquer parte do discurso, em qualquer momento, falar. Mas se você ler detidamente, ele vai falar em todo o seu discurso da ação de Deus em Ur dos Caldeus. Ele vai falar o tempo todo da ação de Deus na vida de Abraão, da ação de Deus na vida de José, da ação de Deus que não dependeu em momento algum de estar no templo ou de estar em Canaã para se revelar. Deus revelou o seu povo fora do templo. Deus revelou o seu povo fora da terra de Canaã. A ação de Deus, o poder de Deus, as maravilhas do Senhor foram mostradas pelo Senhor, aquele que seria um povo um dia, fora da terra e fora do templo. E como que ele termina o seu discurso? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Ele mostra, ao longo do discurso, como que os seus antepassados
sempre foram resistindo ao Espírito Santo. Resistindo ao Espírito Santo. Na vida de José, rejeitado pelos irmãos, na vida de Moisés, rejeitado pelo seu povo, e em muitos outros momentos no deserto, como que o povo murmurou, e o povo, na verdade, sempre, a maioria, e sempre se desviando do foco que Deus colocava para eles. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Amados, aqui Estevão está falando com o sinédrio que praticamente julgou Jesus. Que praticamente o sinédrio, porque aqui não faz, na verdade, não faz tempo. Aqui tem meses. Aqui tem talvez um ano de vida da igreja, após ali a morte de Cristo. E com certeza este sinédrio, reunido de mais de 70 pessoas, este sinédrio que era representante da justiça divina, representante da justiça da terra, separado por Roma para poder fiscalizar aquela localidade. Mas, ao momento que Estevão é acusado de ir contra o templo, numa clara perseguição, ao momento que Estevão, até pela sua origem grega, porque Estevão não era judeu, seu nome é grego, então, amados, nós podemos ver que houve ali uma perseguição e uma acusação. E assim como Jesus, Estevão não procurou a própria defesa. Nós devemos pensar muito nisso, porque normalmente nós somos muito preocupados com a nossa própria defesa. E constantemente o Senhor nos pede para que nós não nos defendamos. Nós deixamos que o Espírito nos defenderá, a palavra nos defenderá. Nós temos que nos concentrar na sua palavra. E se concentrando naquilo que diz a palavra, naquilo que o Espírito orientou Estevão através da sua boca, Estevão foi no âmago do pecado. Vocês são traidores da aliança que vocês mesmos dizem defender. Vocês traíram e mataram Jesus. Então eles se enfureceram, levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Eu quero ressaltar para vocês que o sinédrio não tinha essa autoridade. A história diz que eles não tinham como levar um homem à morte. Para levar Jesus à morte, eles foram pedir autorização a Pôncio Pilatos. Mas aqui, enfurecidos, com ódio, com raiva, porque é isso que a religião faz. A religião, quando Estevão é acusado, ele resplandece como anjo. E quando eles acusam, quando Estevão traz a verdade à tona sobre a situação dos judeus, eles se revoltam e matam Estevão apedrejado. E a atitude de Estevão aqui, então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu ou morreu, e Saulo consentia com a sua morte. Saulo, autoridade, homem investido de poder pelo exército romano, poderia ter interferido, não interferiu. E nós vemos aqui, queridos, a atitude de Estevão, que sendo apedrejado, ele rogou a Deus. Ele naquele momento viu o Senhor, viu o próprio Deus e viu Cristo à direita, como diz aqui, vou ler. E disse, versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. A visão de Estevão foi a visão do céu.
A visão de Estevão foi a visão do trono de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus de pé à destra de Deus na visão de Estevão. Queridos, assim é um homem que se entrega, assim é um homem que se rende ao Espírito Santo e que não teme aquele que pode matar o corpo, mas teme aquele que pode também matar o corpo e jogar a alma no inferno. Ou seja, o homem pode matar o corpo, mas somente Deus pode matar o corpo e levar o homem para o inferno. Então Estevão, queridos, temia mais a Deus do que os homens. Que nós, a Igreja do Senhor, ela possa seguir os passos da igreja primitiva. Eu quero aqui também ressaltar que, do ponto de vista de alguns pregadores, Estevão não teve sucesso. Ele morreu, ele foi mártir, ele não soube fazer uma negociação, ele não soube ir no meio termo, ele não soube conciliar o seu discurso, ele não continuou vivo para fazer continuar a obra. Mas eu quero dizer, amados, que a obra de Deus é crer em Deus, falar a palavra de Deus, pregar a verdade, denunciar o pecado, e foi isso que Estevão fez. E sendo acusado de ir contra o templo, ele faz a seguinte afirmação aqui no versículo 47: mas foi Salomão quem edificou a casa, o templo. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Esta é uma das afirmações mais importantes do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita, querido, em você, em nós. Deus está em nós. Deus não se importa se nós construímos um pequeno templo, um grande templo, uma grande casa, uma enorme casa. Deus se importa sim, se você vive de maneira santa, irrepreensível, porque Ele quer habitar em você. Então, assim como Estevão, que nós possamos, amados, ir no caminho desta igreja gloriosa, edificando morada para Deus em nós, em nosso caráter, que você possa continuar ou buscar a unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que Deus venha habitar em você e venha guiar você a toda a verdade. Em nome de Jesus.